Cara, eu gosto sempre de trazer. Eu acho que o legal desse papo contigo é que a gente consegue trazer esses elementos da mitologia e toda a construção, né, que nos trouxe até aqui, até os dias de hoje, e fazendo um link com tudo que a gente está vivendo, né, nos dias de hoje, né? Acho legal a gente conseguir juntar isso. Esse caldeirão mágico, cara, eu percebo, e eu queria te ouvir a partir dos conceitos da mitologia e toda a tua história, e a partir da tua história também. É, cara, parece que as pessoas estão querendo buscar esse caldeirão mágico. Deixa eu tentar ser o mais preciso possível. Elas estão querendo buscar de que maneira? É uma percepção que eu tenho, Marcelo, que as pessoas estão cada vez mais querendo realizar aquilo que está dentro delas, como propósito, já que a gente está falando de esvaziar um pouco a palavra, propósito também é uma palavra que se esvaziou, né, de alguma maneira, mas a gente ainda consegue entender o conceito do propósito, né, de exercer aquilo que talvez seja a sua essência, aquilo que tem mais a ver com a tua história. As pessoas estão querendo, né, em busca desse caldeirão mágico, mas ao mesmo tempo tem algo nesse nesse campo e nesse meio do caminho que ela recua, né? E aí a gente Uhum. pode entender como medo, né? Como dificuldade de dar esse passo da mudança, né? De dar esse passo de fé, para usar uma outra expressão, tal. E nunca na história, pelo menos assim, nunca na história, não, porque eu vivi a minha história, mas assim, mergulhando um pouco na história, eu não me lembro de uma época em que a gente teve tantas doenças emocionais como agora, né? Ok, tem uma explicação para isso. Depressão, burnout, suicídios, cara, isso tem aumentado muito. Então, nesse caldeirão todo aí que eu trouxe, trazendo para os dias de hoje, como é que você vê isso, cara? Qual que é a tua, que tipo de elemento e comentário que você traz, cara, sobre essas pessoas que estão querendo, mas ao mesmo tempo tem medo, não vai, e ao mesmo tempo tem todo esse momento que a gente está vivendo com tanta coisa acontecendo, cara. Então, dentro da Kabbalah, eles explicam isso como a árvore da vida e a árvore da morte, Uau! né? Eu estou terminando aqui essa última explicação. Por que que é importante falar da taça? Porque a taça é a busca, e é exatamente isso que você falou. O rei Arthur vai atrás dessa taça e a gente vai também. Entendeu? Hum, Você vai ser decidido, falar o que que eu quero ser quando crescer, o que que eu quero ser Sei, da minha vida. Isso é perfeito. a taça simbólica do buscador, do hermético, né? E se você não alcança ela, você vai estar sempre buscando, né? Não é uma frustração porque você vai conseguindo, você sabe que está lá e vai mais um pouco. Mas aí você vai ter a barreira, né? Porque esse caminho, ele é chamado dentro da iniciação de o caminho da árvore da vida. Ou seja, nós estamos buscando nos tornar como o sol, que faltou o último dos elementos, que é o fogo, que é a coroa do rei Arthur. Né? Que se a gente tem ali o elemento terra, que é o útero, a mãe, a pedra simbólica, a coroa é o último elemento. Significa que não que você é rei dos outros, mas que você é rei de você mesmo. Você pode sentar em casa como jornalista de noite, repousar a cabeça e falar: eu sou ético, o meu papel está sendo cumprido, eu estou seguindo a minha verdadeira vontade. Você descansa. E aí isso a gente vai chamar de árvore da vida, que é aquele conjunto de bolinhas e caminhos e tal. Vai ser um pouquinho difícil de descrever só em palavras, mas eu vou tentar. Tá. Mas é como se fosse. Vocês já viram o jogo da amarelinha? Num parque de diversões de Sim, sim, criança? sim. E É. você tem lá a terra, e aí você tem 10, 9, 8, 7, 6, e aí a Até chegar pessoa ao vai céu. pulando até chegar no céu. Boa. Imagina esse desenho da amarelinha, tá ok? Quem está escutando a gente. Então, essa é a estrutura da vida. Então, quando a gente está começando agora, a gente está em Malkuth, que seria a terra. Então, Malkuth, para os cabalistas, é o mundo profano. Mas esse mundo profano ele vai ser rompido por um véu que a gente vai dar o primeiro passo para cair ali no número 9, que seria, na alquimia, a Lua. Está representado na Lua. E o nosso objetivo é tentar chegar no Sol, né? Então a gente vai passar depois, simbolicamente, ali, é Mercúrio, que é o primeiro planeta, depois Vênus, e depois o terceiro é a Terra, e aí, para os antigos, era o Sol, né? Nas velocidades. Se você imaginar um modelo heliocêntrico, né? Hum, Então, o que que acontece? Seu primeiro passo simbólico é o seguinte: é a Lua. Eu quero me tornar o Sol, mas primeiro eu preciso passar pela Lua. Aí os caras falam, pô, a alquimia é complexa. Eu falo, não, não é, vamos explicar. Falta a chave do labirinto. Com a chave do labirinto você mata. Então, o que que a Lua faz? Ela não tem brilho próprio. Quando você olha para uma Lua no céu, ela está refletindo o brilho do Sol, correto? A Lua não brilha.
o sol é você. Então, eu vou te usar de exemplo, Patrick. Você gostaria de ser jornalista, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu vou ver inúmeros jornalistas. Então, quando você era moleque, quando você estava na faculdade, você ia Pegar olhando, referências. pegar referências. Então, você tinha que conhecer pelo menos o trabalho de uns 100 jornalistas. E da mesma coisa, eu sou arquiteto, eu tenho que conhecer a arquitetura bizantina, arquitetura romana, arquitetura grega, brutalismo, classicismo, neoclassicismo, tal, tal, tal. Vai ter jornalistas que você adora. Você olha, puta, esse cara é o meu exemplo. Vai ter jornalistas que você fala, esse cara é um picareta, esse cara não é ético, eu não quero esse cara, eu não quero ser isso. Vai ter caras que você fala, esse cara é legal, mas ele é meio mentiroso. Vai ter caras que você fala assim, esse cara é meio mentiroso, mas ele tem umas sacadas geniais. Vai ter cara que você fala assim, esse cara, 99% do cara que fala é bosta, mas às Isso vezes que o ele cara falou acerta muito. tem sentido. É. O que é isso dentro da alquimia? São as fases da Lua. Quando você olha para a Lua, tem lua cheia, tem lua minguante, tem lua crescente, tem lua quarta. Cada um desses jornalistas que você está usando de exemplo, ele vai refletir mais ou menos você. E aí você vai tentar achar quem você é. Tanto que se eu perguntar para 100 jornalistas bons, me faz uma lista dos seus 100 jornalistas favoritos, essas listas vão ser radicalmente diferentes. Ainda mais política, que tem de esquerda e de direita. Então, você já tem um viés político aí. Você vai gostar mais da esquerda, mais da direita, mais do centro. Então, se você pegar uma pessoa, a Lua é o primeiro passo. Mas sem a Lua, você não aprende nada. Então, a Lua é a virtude da árvore da vida. E o que é a árvore da morte? É a ilusão. Então, dentro da árvore da morte, o caminho que conecta isso é o primeiro caminho, chama Tantifachax. É o caminho que todo ditador, todo guru de seita, todo líder fanático, todo pilantra, a primeira coisa que ele faz é cortar a educação, falar que a pessoa não pode se instruir, falar que ela não pode ler nenhum livro senão da Bíblia, falar que ela não pode conversar com ninguém que não vota no candidato dela, cancelar os outros, fechar os outros. Então percebe que são faces da mesma moeda. Na árvore da vida, quando eu estou dando um passo para dentro do Templo de Salomão, eu preciso ler tudo, nem que seja o livro do Hitler para eu olhar e falar, esse cara é um imbecil. Mas você tem que ter o direito de ler tudo. Perfeito. Na árvore da morte, você vai estar querendo cercear o direito de todo mundo fazer tudo. E num âmbito um pouco maior, você vai ter, quanto mais corrupto o governo, mais eles roubam da educação. Porque o povo tem que ser burro, porque o povo burro não questiona. Então essas árvores, elas são as duas partes. E aí, uma vez que você entrou nessa árvore, você vai passar ali, você vai ter 3 graus ali dentro até chegar no sol, que a gente chama na maçonaria de aprendiz, companheiro e mestre. Então, o primeiro passo vai ser Mercúrio, que é o planeta que representa a intelectualidade. Então, Sim. quando você entrou para ser jornalista, é o primeiro, segundo ano de jornalismo. Você vai aprender gramática, como é que escreve, como é que não escreve, como é que faz, redação. Você vai aprender a logística da sua profissão. Para mim também, eu entrei em arquitetura, meu primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade é resistência de material, teoria da arquitetura, história, você vai ter toda essa base teórica. Na Kabbalah, Rod, ele é chamado de esfera da inteligência. Essa esfera ela vai cumprir com isso. E qual seria na esfera da morte? É a mentira. Então, se você está um estudioso de Kabbalah e você fala assim, ele fala assim, você é uma pessoa que é extremamente eficiente em manipular palavras. Então, essa é a qualidade divina. Você pode ser um excelente jornalista político ou você pode ser um excelente manipulador de fake news, picareta. Porque se o cara quer ser um excelente fabricador de fake news, ele tem que ser um bom, entre aspas, jornalista. Ele tem que ser capaz de enganar as pessoas. Você percebe que a mesma qualidade, Exatamente. ela só é Perfeito. usada para o bem ou para o mal, e bem e mal são conceitos muito relativos. A gente fala em altruísmo ou egoísmo, né? Então você vai ter pessoas que vão sendo corrompidas aí na árvore da morte, e você vai ter as pessoas que vão estar nessa busca que você falou, que é a busca que os seus leitores, seus ouvintes estão tendo. Quem está me escutando agora fala, putz, eu gostaria de saber quem eu sou na Terra, eu gostaria de ter uma transformação na minha vida. E olha que eu vou falar ainda, esse ponto do Sol é a metade do caminho.
Jesus é só metade do caminho na árvore da vida. Uau. Dá para avançar mais. Na alquimia, você tem a verdadeira vontade, mas depois tem a grande obra, que é o que você vai deixar depois. Primeiro você vai saber quem você é, depois você vai deixar alguma coisa de legado.